Lucas 19. Glória a Deus. Glória. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de Glória a vocês. Deus. Lucas capítulo 19. Glória a Deus. Lucas 19 diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Também Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Quero ler o último versículo que diz assim: Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. E a maioria de nós conhece essa passagem que vai falar de Zaqueu, um publicano, um homem de pequena estatura. E quando Jesus estava passando, evangelizando, ministrando a sua palavra, ele já havia ouvido falar de Jesus e o seu coração fica curioso a respeito de quem é Jesus. E aí ele sobe em cima de uma figueira porque ele não tinha a estatura suficiente para enxergar o Senhor. Ele vai até uma figueira, sobe até lá e ele vai espiar aquilo que Jesus está fazendo. E o Espírito Santo já ministra ao meu coração. Tem gente que vai atrás de Jesus por curiosidade. Vou nessa igreja que eu vou ver se Deus vai falar alguma coisa para mim. Eu vou naquele lugar porque ele está curioso a respeito daquilo que Deus faz, daquilo que Jesus opera, mas não tem a coragem, talvez, suficiente de se chegar até Jesus. Ele estava curioso para saber quem Jesus era, mas não ao ponto de ir tão próximo de Jesus. De repente, ele tinha vergonha porque ele era um publicano, ele não era tão bem aceito. O que ele fazia, o trabalho dele não era algo louvável. E ele também era pequenininho, ele queria ver melhor Jesus. Ele não rompe a multidão igual a mulher do fluxo de sangue que vai se arrastando para ir até Jesus. Mas ele sobe em cima de uma figueira. E essa palavra me lembra que está lá em Salmo 139, que diz: se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está. Mas se eu subir no mais alto céus, tu também está. Para onde eu me irei do teu Espírito? Não interessa o lugar que você vá. Pode ser o lugar mais terrível de trevas. Você não pode se esconder do Espírito Santo. Para onde eu me irei do teu Espírito? Pedro vai dizer para Jesus em determinado momento: para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus traz um discurso duro de arrependimento, que ele era o pão da vida. Jesus leva um discurso de que ele seria morto e crucificado, mas que o seu corpo seria carne e o seu sangue seria vida, seria vinho. Queriam beber o seu sangue. E algumas pessoas ficam: esse cara é meio estranho, ele é um homicida, ele é o quê? Que discurso aleatório é esse? E algumas pessoas começam a sair, a multidão começa a se dispersar porque eles não aceitam o discurso de Jesus. Tem gente que só quer Jesus quando ele faz milagres, mas quando ele vem com um discurso de arrependimento, não quero Jesus porque esse evangelho não é para mim. Por que eu tenho que me arrepender? Eu não sou tão ruim, eu não sou tão mal assim.
Mas a Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não interessa se você reveste roupa comprida, se seu cabelo é grande, ou se você veste roupa curta, ou se você se converteu quando você era criança, ou simplesmente você nasceu num lar evangélico. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas irmã, eu nunca fui para o mundo. Você nasceu no mundo, você já está errado, está debaixo de pecado. Todos pecaram. Ou seja, em algum momento da minha e da sua vida, precisamos ouvir o Evangelho, a pregação de Jesus e entender que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Glória a Deus. E algumas pessoas queriam Jesus, mas só para os milagres que ele fazia. Só queriam Jesus porque Jesus era a atração daquele momento. Ele era o cara mais famoso da época. Ele curava enfermos, ele levantava paralíticos, ele dava visão aos cegos. Ele fazia e acontecia. Ele tinha uma palavra que não dava para resistir à palavra dele. Mas ele veio também para trazer arrependimento. Glória a Deus. Ele veio após João Batista. João Batista era aquele que pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele não vai falar suave não, João Batista, ele vai falar assim, ó: raça de víboras, se arrependam. E nós pregamos arrependimento e tem gente que leva o negócio a mal, mas irmãos, imagina naquela época: raça de víboras, se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. O Senhor veio pregar para nós o seu reino. O seu reino é justiça. O seu reino é paz. O seu reino é um reino de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender sim, e todos os dias. Mas irmã, agora eu já levantei a mão, agora eu sou de Jesus, o que eu faço? Você vai examinar as Escrituras, você vai ler a palavra de Deus e você vai buscar na palavra comportamentos que não tem nada a ver com os seus comportamentos e você vai começar a mudar os seus comportamentos. Nós precisamos, mas irmã, eu já sou um pregador, eu já sou uma cantora, eu já estou aqui, já tenho um tempão. Todos os dias você vai ter que se examinar e vai ter alguma coisa na minha e na sua vida que não está de acordo com a palavra. Se arrependam. O Senhor nos chama para o arrependimento. Mas o que tem a ver essa mensagem com Zaqueu? Bom, segundo o Espírito Santo, o que ele colocou no meu coração para falar com a igreja, com vocês, é o seguinte: Zaqueu foi um homem que subiu na figueira, mas o Senhor não queria ele olhando apenas de cima, distante. O Senhor queria ele mais pertinho dele. Glória a Deus. Às vezes nós queremos sentar aí e não ter responsabilidade nenhuma com nada. Eu só quero ouvir porque Jesus é legal. Eu só quero ver ele fazer os milagres. Eu só quero que ele age na minha vida porque existe alguma coisa que vai mal comigo. Mas eu quero ficar de longe só observando. E o Senhor ele vai chamar Zaqueu. Ele chama ele pelo nome. Nenhum ser humano contou para Jesus que Zaqueu estava lá. Mas o Senhor o conhece, o Senhor o conhecia, o Senhor nos conhece. Ainda que não saia uma palavra dos nossos lábios, Ele sabe quem nós somos. Aleluia. Deus, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Deus, quando eu estava informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia que eu estava lá. Ou seja, antes de Zaqueu subir naquela árvore, o Senhor já sabia quem Ele era. O Senhor te conhece. Antes de você atravessar essas portas, antes de você ser gerado, de sua mãe saber que você estava no ventre dela, ele já conhecia você. Porque tudo que foi feito é para a glória de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Você foi criado para a glória de Deus. Eu costumo dizer que se minha mãe pudesse escolher, ela não me escolheria. Eu acho que a mãe de nenhum de nós, se pudesse, não, mas eu amo demais o meu filho. Mas sempre vai ter alguma coisinha que desagrada a nossa mãe e o nosso pai. Sempre vai ter algo que você vai olhar e vai dizer: caramba, nasceu de mim, mas é assim. Quem nos escolheu foi o Senhor. Aleluia. Ou por mais amado que você seja pelo seu pai e pela sua mãe, o Senhor te ama. E Ele não te ama como os seus pais. Ele te ama muito mais do que o seu pai e a sua mãe. Você pode ter um pai excepcional, uma mãe maravilhosa, mas ninguém te ama como o Senhor te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho que ele tinha de mais precioso
por seres humanos como nós, que falamos mal dos outros, que mentimos, que falamos palavrão, que adulteramos, que fazemos coisas absurdas. Aleluia. Que matamos um ao outro, pegamos arma e atiramos. Não, moça, esse negócio de pegar arma e atirar no outro, isso não é pra mim não, eu nunca faria isso. Nós somos pecadores. Nós falhamos e nós erramos. Aleluia. Em um momento de ira, você não sabe o que você é capaz de fazer. É verdade. Até hoje, de repente, ninguém te deu uma raiva tremenda de você pegar uma arma, de você pegar uma cadeira e jogar em alguém. Ou de repente, essa não seja a sua fraqueza, mas a sua fraqueza é outra. Independente de qual seja a minha e a sua fraqueza. Aleluia. Nós somos fracos, falhos, nós erramos, nós mentimos, falamos mal, nós aborrecemos nossos pais, as pessoas que nós mais amamos, ou que pelo menos que mais nos amam depois de Deus. Aleluia. Nós fazemos isso. Mas ainda assim, Ele enviou o seu único filho. Ele enviou o seu filho amado por pessoas corruptas. Aleluia. E por mais legal que você seja, por bom que você seja, por melhor que seja um cidadão maneiro, de paz, você não é perfeito, nós não somos perfeitos. Em alguma área você peca, em alguma área você faz algo errado. Em alguma área eu peco contra o Senhor e você também. E é disso que nós estamos falando nessa noite. De arrependimento. Zaqueu estava em cima da árvore e o Senhor Jesus não. Eu não tenho nojo de você. Eu não tenho vergonha de você, que ainda tem esse outro extremo. Mesmo que a gente peque, fale mal do outro, fofoca, minta, mate, violente alguém, ainda assim, eu creio que Deus é a única pessoa que tem a capacidade de nos perdoar. Aleluia. De olhar para nós e por mais vacilão que a gente seja, Ele nos perdoa. E Ele não fica lançando no nosso rosto aquilo que nós fizemos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 hora atrás, a partir do momento que eu me arrependi. Mas nós humanos não. O irmão pode até errar comigo e me pedir perdão, mas vai demorar um tempinho para eu digerir aquilo. Eu vou ter que dar uma orada, falar com Deus e pedir: Espírito Santo, me lava meu coração. E quando de repente eu olhar para o irmão, eu vou olhar para ele e vou me lembrar do que ele fez de ruim comigo. Até o meu coração estar completamente sarado e verdadeiramente eu perdoá-lo do mal que ele me fez. Mas o Senhor não é assim. Ele nos perdoa. E Ele não olhou para Zaqueu como um publicano, alguém que roubava as pessoas. Ele não olhou para Zaqueu como alguém que estava defraudando. Ele olhou para Zaqueu com um olhar de misericórdia. Ele olhou e dentro de si, ele já determinou: ele é tudo isso, mas eu amo. E eu quero salvá-lo. Eu quero salvá-lo de quem ele é. Eu quero libertá-lo das suas cadeias. Eu quero transformar o seu coração. Por pior que nós sejamos, o único olhar que Deus tem para nós é: eu quero te salvar. Eu quero te libertar, eu quero te limpar. Não acho que a irmã, que a pastora, que o irmão são as pessoas mais interessadas na sua libertação, não. A pessoa mais interessada na sua libertação é o Espírito Santo de Deus. A pessoa mais interessada em que você mude de vida é o Senhor. E se Ele está movendo o seu coração para ser alguém diferente, saiba que isso não vem de você. Isso vem do Espírito Santo. Jesus vai receber a adoração de um homem que era rico, um jovem rico, e ele vai se prostrar e vai dizer assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ué, cumpre as leis, faz o que tem que ser feito, que diz a lei de Moisés, mas eu já faço tudo isso. Aleluia. Então, pega os seus bens e dá aos pobres. E ele ficou triste e se apartou de Jesus, porque aquilo que era necessário que ele fizesse para ser liberto, ele não fez. E às vezes nos julgamos bons demais, corretos demais. Não, mas eu nem minto. Eu nem falo mal, eu nem traio a minha esposa, eu nem traio meu marido, não. Eu, na verdade, sou uma pessoa legalzona, eu nem preciso ir para a igreja. Quando aquele homem vem até Jesus, aquele jovem vai chegar e vai dizer assim: bom mestre! Ele vai dizer: bom? Não me chame de bom, porque bom é Deus. Aleluia. Nem Cristo, sem pecado algum. Ele ousou, ele desejou que o chamassem de bom.
mas Ele devolveu a glória que é apenas de Deus. Aleluia. E nós temos um desejo de carregar glória de nós mesmos, uma vontade de que olhem para nós e digam que nós somos bons, maravilhosos, que caráter, que excelência, nossa, como falar bem, nossa, que eloquência. Nós temos um desejo de vanglória. Isso tem a ver com o pecado. A partir do momento que Adão cai, a nossa carne fica fraca, toda a humanidade peca pelo erro de um homem. E todos nós, mas você também, pregadora, eu também. Todos nós temos uma necessidade de ter o nosso ego elevado. E é uma área que nós temos que vigiar e observar. Todas as vezes que alguém vem dar glórias a Deus, vem dar glórias a Jesus, Ele leva a glória, Ele não traz para si a glória, Ele leva a glória para o Deus Pai. Porque Ele estava aqui na terra e Ele sabia que Ele também era humano e que se Ele se deixasse levar o coração dele, Ele iria pecar contra Deus. Jesus vigiava com os seus pensamentos, com os seus comportamentos, e nós não fazemos isso. Os fariseus vinham até Jesus e Ele dizia para os fariseus e para os saduceus, Ele dizia para aquele povo: olha, vocês amam a glória dos homens, mas eu vim dar a glória a Deus. Em Filipenses vai dizer que Ele vai se esvaziar de toda a sua glória. Mesmo sendo Deus, Ele não ousou ser igual a Deus. Antes, Ele se esvazia de toda a sua glória. E porque Deus e porque Ele se esvazia, porque Ele se humilha, Deus Pai dá a Ele um nome que está acima de todo mundo. Irmão, eu não sei qual é o tipo de opressão que te aflige nessa noite, se é depressão, se é ansiedade, se é o principado tal, a potestade tal, se é o nome não sei de quem de demônio está lá fora. Escuta essa mensagem. Deus Pai deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que apenas Ele é Deus. E por que você tem medo quando você está na sua casa? Medo de assombração, medo de macumba, medo de não sei o que, você tem medo de tantas coisas. Nós tínhamos que temer esse nome. O nome que está acima de todo nome é o nome de Yeshua. É o nome de Jesus. Não existe principado, potestade, não existe curimba mais pesada que esse nome. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. É só chamar o nome dele que ele vem. Ele é o dono da minha e da sua vida. Por mais poderoso que seja um principado, uma potestade, um espírito mau, um espírito demoníaco, ele nunca será mais poderoso que o nome de Jesus. Porque é o nome de Jesus que repreende. É o nome de Jesus Cristo que cura. É o nome de Jesus que faz todas as coisas. Ninguém recebe glória maior que esse nome. Zaqueu, ele está lá em cima da árvore. E Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. E eu quero te dizer nessa noite, se você está olhando para Jesus assim à distância, se aproxima. Ele não tem vergonha de você. Ele não tem nojo de você. Ele não vai expor você à vergonha. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Glória a Deus. E uma coisa muito linda que Zaqueu faz. Aleluia. Ele abre mão das vaidades. Ele abre mão daquilo que ele guardava no coração dele como vanglória. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas irmã, eu sou pobre, eu não amo dinheiro. Amar ao dinheiro, eu creio que não é só dinheiro de papel, dinheiro físico. Dinheiro significa poder, status. Às vezes você está no seu coração desejando uma posição que nem é para você. Você está desejando algo no seu coração que não é para você e você fica ansioso e preocupado, dia após dia perde seu sono. Se eu tiver um carro melhor, ou se eu for promovido, ou se... Não que isso venha a ser louvável, que você não tenha que ter, você não tenha que possuir. É bom se vestir bem, ter uma boa roupa, um bom calçado, um bom emprego, ser concursado, sei lá, coisas que Deus nos dá aqui na terra. Mas viver preocupado e ansioso com essas coisas é perca de tempo.
Aleluia. Estude, se prepare, entre numa boa porta de emprego, mas dê sempre glórias a Deus. Aleluia. Agradeça a Ele pela vida que você tem, pelo intelecto que Ele te deu. Agradeça ao Senhor e peça a Ele para que Ele dirija os seus passos. Aleluia. Porque de repente você está preocupado e ansioso com algo que Ele não tem para a sua vida. Nós precisamos perguntar para Deus qual é a vontade dEle para nossas vidas. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É muito difícil alguém se levantar e dizer: nossa, meu sonho é ser um evangelista, é ser um pastor, é ser alguém cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que nos ensina quando a gente cresce, quando a gente nasce, estuda. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Você não vai ser alguém na sociedade. Nos ensinam que o mais importante é ser alguma coisa aqui na terra. Ninguém nos ensina que o mais importante é ser alguém nas regiões celestiais. É ser alguém salvo, é ser alguém liberto, é ser alguém cheio do Espírito Santo. Porque se eu busco a Deus, irmãos, as demais coisas me serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu vou ter o necessário para eu sobreviver. Eu não vou perder tempo estando numa faculdade que nem é a minha vocação, que nem é o que Deus tem para a minha vida. Ele vai me mostrar, quando eu fizer a minha faculdade, ou antes de eu fazer, Espírito Santo de Deus, qual é a minha vocação? Aonde o Senhor quer honrar o seu nome através da minha vida? Ele vai me dar, Ele vai me dizer aonde Ele vai me colocar e aonde eu serei posicionada para a glória dEle. Glória a Deus. Nós esquecemos de ensinar os nossos filhos que o reino de Deus é superior ao mundo. E nós estamos criando pessoas ansiosas, com desejos de ter coisas materiais e não buscam o Senhor. E quando você vê o seu filho tem 16 anos, 17, 18, 20, 21, no ápice das crises de pânico, no ápice da ansiedade, tomando remédio controlado, jovens cada vez mais preocupados e ansiosos em como vai ser um amanhã, sendo que ele não pode controlar o seu dia de amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: olha só para as aves dos céus, elas não acumulam. Olha só a erva do campo, elas são bonitas, elas estão bem vestidas. E o Pai todo dia as veste. As aves, todos os dias o Senhor as alimenta. E se Ele faz assim com animais insignificantes, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Não estou dizendo que nós temos que cruzar os braços e não fazer nada. Eu estou dizendo que antes de buscar as coisas terrenas, temos que buscar ao Senhor, clamar a Ele. Sabe quando você está no seu quarto e você precisa resolver alguma coisa, tomar uma decisão e você não sabe o que fazer? Você precisa dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Você precisa pedir direção ao Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus para dirigir a nossa vida. verdade. Nós não queremos que Deus nos dirija porque achamos que Ele é mau, que Ele vai fazer a vontade dEle e a vontade dEle é ruim. Mas a Bíblia também diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. No momento não parece bom, perfeito e agradável. No momento orar a Deus parece que não vou ter uma resposta naquela hora. Mas se eu clamar, Ele vai me responder. Pode ser que não na hora que eu clamei, que eu chamei, mas na hora que Ele quiser responder, Ele vai me responder. Eu creio, Jesus. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes Glória que a Deus. você não sabe. Aleluia. E Zaqueu desce da árvore depressa. Meu Deus. E ele vai ter com Jesus. E o Senhor vai na casa dele. E algumas pessoas que gostam de falar da vida dos outros falam mal de Jesus. Que ele é Deus, que ele é o Messias. Está lá com publicanos e pecadores. Tem gente, irmão, que independente do bom que você faça, independente do maravilhoso, do coerente, conforme a palavra você seja, elas vão falar mal de você. Não interessa se você é bom, se você é mau. Se você é mau, eles vão falar de você. Mas se você é bom, se você procura obedecer os mandamentos do Senhor, eles vão falar mal de você. E eles falam mal de Jesus. Fala aí que é o Messias e está aí no meio de pecadores e publicanos. Jesus não andava no meio de pecadores e publicanos para ser igual a eles. Ele andava com pecadores e publicanos para mostrar para aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade, pelo sistema religioso, que eles poderiam ser pessoas melhores do que eles estavam sendo. Ele não se sentou na mesa de escarnecedores para falar mal de ninguém, para ser diferente, para ser como eles eram. Ele se sentou na roda daquelas pessoas para mostrar para eles que o Pai também era Pai deles.
Que Deus também era Deus para eles. Deus não era Deus só dos religiosos. Deus também era Deus que poderia mudar a história daquelas pessoas. E o Senhor Jesus Cristo veio para mudar a história de Zaqueu. E Zaqueu fica alegre. Sabe quando nós percebemos que a salvação chegou na vida de alguém? É quando elas fazem aquilo que Zaqueu também fez. Ele vai abrir mão da posição que ele tinha. Meu Deus. Porque o encontro que ele teve com Jesus marcou a sua vida e mudou a sua história. Aleluia. E ele vai dizer para Jesus: se eu defraudei alguém, ele sabia que ele tinha defraudado. Se eu defraudei alguém, eu devolverei até 4 vezes aquilo que eu roubei. Aí eu vou te fazer uma pergunta, irmão, mas não faz cara estranha não, porque é entre você e Deus, não se acusa não. Coloca aqui na sua imaginação. Desde que você se converteu, aquelas pessoas que você defraudou, aquelas pessoas que você fez mal, aquelas pessoas que quando você tinha um mau caráter, você era um mau pagador, você era mentiroso, você era ladrão, aquelas pessoas que ficaram lá para trás, você já voltou para pedir perdão, você fez mal a alguém. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós fazemos mal às pessoas. Às vezes, quando nós temos o Espírito Santo, nós fazemos mal às pessoas. E o Espírito Santo tem que nos convencer a voltar lá e pedir perdão. Porque, como eu já vou falar daqui, a nossa tendência é fazer o mal. Paulo vai dizer, não, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quando eu faço o mal, eu vejo que eu sou pecador miserável. Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, ele vai reconhecer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Às vezes você quer muito fazer bem, mas você não consegue porque você é limitado. É verdade. E tem momentos na nossa vida que algumas coisas têm que começar a seguir adiante, mas elas não engrenam, porque alguma pendência ficou lá atrás. Aleluia. Você precisa voltar e você precisa pedir perdão. Você fez mal a alguém. Você brigou com alguém, você parou, você desconstruiu algum tipo de laço, alguma coisa está mal na sua vida e você precisa rever isso. E Zaqueu vai dizer, se eu defraudei alguém, até 4 vezes eu vou devolver. Eu quero trazer um exemplo da minha vida. Eu lembro que em uma circunstância, eu não estava aqui, estava no Mato Grosso do Sul, e o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe à memória uma pessoa. E aí, uma moça, e ela era minha amiga na época que eu estava no mundo, quando eu estava lá fora. E o Senhor me trouxe à memória essa moça. E ele falou para mim assim, você fez mal a ela. Eu falei, sério? Você foi uma má amiga. E ele me trouxe à memória o que eu tinha feito de errado. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, tá bom, Deus, mas agora a vida que segue, né? Agora eu sou crente cristã, eu nem falo mais com ela, nem vejo mais ela. Você vai atrás dela. Eu falei, não vou não, você vai. Eu falei, beleza então, né? Humilhei a minha insignificância e aceitei a vontade de Deus para minha vida. E eu percebi que de fato eu tinha feito mal a ela. E eu fui ao trabalho dela, eu procurei, não tinha mais o contato porque eu já não estava mais morando no Mato Grosso do Sul. E eu fui no trabalho dela e eu falei assim, e aí, beleza? Eu falei, posso falar com você? Ela, não, pode. E no intervalo dela eu troquei algumas palavras, eu falei assim, olha, eu quero te agradecer, porque você foi uma amiga maravilhosa para mim naquele tempo. Mas eu não conhecia a Jesus, eu fui uma má amiga para você. E eu te peço perdão, me perdoa, porque meu comportamento foi de alguém que não foi legal. Eu não fui uma amiga ideal para você. Eu feri o seu coração, mas eu não sabia que você estava tão ferida assim comigo, me perdoa. E naquele momento ela falou algumas coisas para mim, eu não entendi que aconteceu isso. E ali, por mais que eu fosse seguir a minha trajetória e ela a trajetória dela, algo tinha ficado errado no caminho. E eu precisava consertar aquilo. Aleluia. Porque hoje eu sou cristã. E eu olhei para ela e falei assim, me desculpa, mas hoje eu sou cristã. E eu acredito que as coisas não são dessa forma. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa. E eu te peço perdão por isso. Ela, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E eu nunca mais a encontrei. Eu segui meu caminho, ela seguiu o caminho dela. Às vezes precisamos nos consertar com algumas pessoas que ficaram para trás. Às vezes tem maldições que nós carregamos por não reconhecer, não ter humildade suficiente de encarar o nosso erro. Nós não temos a humildade suficiente de olhar para a pessoa e dizer assim, eu errei, eu falei mal de você. Eu errei, eu não deveria ter feito, eu pequei contra você. Aleluia. Me desculpe.
E nessa noite, o Espírito Santo de Deus me direciona a você, que eu não sei quem é. E também não quero saber. É entre você e Deus. Se você tem algo, se você tem alguma pendência com alguém, se conserta, conserte isso. Meu Deus. Porque quando Zaqueu, ele decide que ele vai se rever com pessoas do seu passado, que ele tinha feito mal. Hoje ele é cristão, mas algo no seu passado estava errado. Ah, eu sou crente agora. Não, algumas coisas às vezes nós temos que encarar, são consequentes da nossa caminhada errada. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele vai dizer que se ele defraudou alguém, ele vai voltar e vai corrigir isso. E aí Jesus vai dizer que agora sim, tá vendo? Olha aí, a salvação entrou na vida deste homem. Porque eu vim buscar aquilo que se estava perdido. O Senhor quer restaurar a nossa vida, a nossa sorte, a nossa história. Ele veio restaurar aquilo que está perdido na sua vida. De repente você não fala com alguém na sua casa, o seu esposo, a sua esposa, um filho, um tio, um irmão, você brigou com alguém. Mas você precisa rever isso. Uma amizade sua ficou para trás, alguma pendência. Alguém te feriu, te fez mal e você foi lá e pagou com a mesma moeda. É necessário arrependimento. É necessário, faça isso enquanto você está vivo. Porque pode ser que essa pessoa parta e você perca a sua bênção. Existem bênçãos que vão ser liberados em nossas vidas através de uma atitude de humildade. Aquele dia eu não sei o que ele liberou sobre mim, mas eu sei que ele me abençoou. Hoje você pode estar orando, Senhor, faz o meu coração mais manso, eu quero ser mais humilde. Deus, eu quero me irritar menos, eu quero me irar menos. Saiba, irmão, que para receber dos dons do Espírito Santo, para receber curas e libertações na sua alma, você vai ter que pagar um preço. E o preço é a humilhação. Às vezes Deus vai pedir algumas coisas para nós. Ele vai nos fazer nos humilharmos. Não é diante do homem, é diante do Senhor. Em Filipenses vai dizer que Ele mesmo se esvazia. Deus não vai esvaziar Jesus da sua glória, mas Ele mesmo se esvazia de toda a sua glória. Ele se esvazia do desejo da adoração, porque mesmo sendo Deus, Ele entende que a glória era para Deus, até que o nome dele fosse elevado como um nome que está acima de todo nome. E nós temos que entender que nós temos a tendência que o inimigo teve. Satanás, nosso adversário, ele olhou Deus, ele invejou o trono de Deus, ele quis a adoração, e por causa das vaidades, da soberba, da arrogância do coração dele, ele foi lançado no abismo, nas profundezas do inferno. E nós perdemos muitas coisas da parte de Deus, porque o nosso coração se eleva, é orgulhoso, é soberbo. Nos achamos superiores aos outros. E o Evangelho nos traz a reflexão de que a nossa vida tem que ser completamente diferente. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nós queremos tratar as pessoas como se elas fossem inferiores a nós. Não. Por mais inferior que seja um indivíduo que é do seu lado, considere ele superior a você mesmo. Porque você vai começar a dar honra a essa pessoa. E você vai entender que você foi chamado para servir e não para ser servido. É por isso que Jesus, quando ele caminha na terra, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele vai ensinar esse valor para os discípulos. Se eu não lavar vocês, vocês não têm parte comigo. Pedro vai dizer para ele assim, mas você vai lavar os meus pés? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Jesus, ele se humilha, ele tira as suas roupas, pega os pés sujos daqueles homens e começa a lavar os pés daqueles homens. Nós não queremos isso. Não sei você, mas a nossa natureza nós queremos que nos honrem, queremos que nos deem as coisas, queremos que lavem, as pessoas lavem nossos pés, queremos ser chefes, queremos ser líderes, queremos ser as pessoas que têm a última palavra. Nós não queremos servir ninguém. A excelência do serviço está em servir.
E é isso que Jesus ensina para os seus discípulos. Porque quando eles saem para curar os enfermos, quando eles saem para anunciar a palavra, eles entendem que o dom que eles têm não era para mostrar para eles e para os outros que eles eram maiores que as pessoas, mas para mostrar que o dom que eles tinham era para servir o outro. Aleluia. O que nós carregamos não é para mostrar o quão bom, maravilhoso, eloquente nós somos, mas o dom que nós temos, o dom que o Senhor colocou em nossas mãos, seja aqui ministerialmente, no seu trabalho, na sua casa, a faculdade que você tem, é para servir as pessoas. Deus te chamou para ser alguém importante na sociedade, glória a Deus. Grande é a sua responsabilidade na sociedade. Você foi chamado para servir. Deus te deu pessoas para você liderar, glória a Deus por isso, mas grande será a sua responsabilidade, porque você sempre vai estar sendo visto. Quem está em lugar elevado, irmão, está sempre sendo observado por alguém. Jesus vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque você não vai me olhar assim de cima. É eu que te olho assim, você vai me olhar de baixo, você vai olhar para mim. Você vai levantar a sua cabeça e você vai olhar para mim com os seus olhos. Eu sou Deus, você é homem. Você não pode ficar me observando de cima. Nós não podemos ficar observando o mestre de longe e de cima, mas é de baixo. Joelhos dobrados, coração inclinado, Glória sabendo que Ele é o único, digno Aleluia. de toda honra, Glória toda a Deus, glória, aleluia. todo o poder e todo louvor. Não vamos observar o mestre à distância. O que será que ele pode fazer por mim? O que será que ele vai fazer na vida daquela pessoa? Não. Vamos observar ele de mais perto e pedir que a salvação entre em nossas casas. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser libertos, precisamos ser salvos. Se você não reconhecer aonde você está, que existe uma área na sua vida que só Deus pode tratar você, libertar você, você não será tratado e liberto pelo Espírito Santo. Porque o ato da libertação tem a ver com o ato de humildade. Sim, eu defraudava. Sim, eu roubava. Sim, eu mentia. Sim, eu adulterava. Sim, eu invejava. Mas eu não quero mais ter isso no meu coração. Eu quero ser tratado, eu quero ser liberto. Eu quero ser transformado. Só dá para ser transformado quando você reconhece que aquilo que você tem, que você está sendo, não é o ideal diante dos olhos de Deus. Amém? Eu quero terminar a mensagem orando pela sua vida. Glória a Deus. Amigo Espírito Santo, Aleluia. muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua graça, pela tua paz, pelo teu amor. Eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque eu sei que o Senhor está neste lugar. Muito obrigada pela graça que o Senhor me dá em poder ministrar a tua mensagem. Deus, eu me entrego nas suas mãos dos corações. Não sei como eles chegaram aqui, se perturbados, cansados, enfermos, ansiosos, mas Pai, eu te peço em nome de Jesus, liberta essa mente, esse coração, liberta, Pai amado, queridas pessoas que entraram por essas portas, Deus, Meu Deus. que elas não saiam daqui da maneira que elas entraram, mas que elas saiam daqui libertas, tratadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a enxergar qual é a área em nossas vidas, Pai, que nós precisamos ser tratados pelo Teu Espírito Santo. E se porventura, Pai, defraudamos alguém, fizemos mal a alguém, e nós temos que nos rever com essa pessoa, Pai, como Jacó teve que se rever com Esaú, Pai. Nos ajude, Deus amado, a nos rever com essas pessoas, Pai, e libera sobre nós o perdão do Teu Espírito Santo. Eu entrego também os corações dos nossos familiares, Pai, nossos pais, mães, irmãos, tios, primos, pessoas que convivem com a gente, maridos, esposas, não sei, Pai, qual é a convivência das pessoas, dos Teus filhos, Pai, na casa deles, mas Deus, os corações, porque às vezes nós defraudamos pessoas da nossa própria família, Verdade. Deus. Nós pecamos contra eles, Pai, e precisamos nos rever com a nossa família, porque só podemos ferir pessoas que estão próximas a nós, pessoas que estão distantes e são mais difíceis da gente ferir. Espírito Santo, nos dê sabedoria e humildade para tratar com as pessoas que estão à nossa volta, amigos e familiares. Pai, eu entrego a família do Teu povo nas Suas mãos. Eu entrego, Pai, a mente deles e o coração deles. E que ninguém saia daqui vazio, Pai, a não ser que se quiser sair daqui vazio. Eu te peço, trata, liberta, transforma, muda a sorte, Pai. É o que nós te pedimos, como o Senhor mudou a sorte de Zaqueu. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus me tocou, no início da ministração.
Se alguém está perturbado, com a mente perturbada, cansado, oprimido, se há algum tipo de espírito maligno atormentando você, quando terminar o culto, você vem até a mim e eu vou orar por você. Não saia da forma que você entrou. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Aleluia.